Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Os que trouxeram a sua Bíblia, abra comigo no livro de João, capítulo 4 e o versículo 23. Evangelho de João, capítulo 4 e o versículo 23. Aleluia. Aquele que não trouxe a sua Bíblia, aproxime-se daquele que a tenha. Aleluia. Livro de João, capítulo 4 e o versículo 23. Com essa saudação, cumprimento o pastor com a paz do Senhor, cumprimento a todos os obreiros e as obreiras da casa do Senhor com a paz do Senhor. Amém? Motivo de festa nessa noite, aleluia, lançamento do CD do Josué, Sangue Real. Obrigado, Josué. Obrigado por fazer parte aí da tua história nessa noite tão especial, amém? Todos os cantores que louvaram, já exaltaram o nome do Senhor. E eu, pastor, nós conversávamos aí. Eu não entendo de música, mas eu entendo de letra. E todas as letras que nós ouvimos nessa noite eram letras que abençoadas pela parte de Deus. Continua assim, que Deus vai fazer grandes coisas através desse louvor, amém? Quantos acharam e pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Livro de João, capítulo 4 e o versículo 23 diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Vou ler mais uma vez para a igreja. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura aqui na Assembleia de Deus da Nazário nessa noite, para seus adoradores. Amém? Igreja pode assentar-se em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. No lançamento tão especial desse CD, desse grande amigo nosso, nós estamos felizes nessa noite. Nessa noite eu vou trazer uma mensagem bem simples e bem objetiva para a igreja, para que nós venhamos vencer, em primeiro lugar, o horário, que já é 9h15, e o segundo lugar, esse calor que eu vejo que toda a igreja está enfrentando nessa noite. Quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 4 e o versículo 1 a seguir, nós aprendemos uma história linda e abençoada pela parte de Deus, que é a história da mulher samaritana. Uma mulher que ao meio-dia, numa cidade chamada Sicar, numa temperatura de 53 graus positivos, meio-dia, calor, a Bíblia Sagrada diz que aquela mulher tinha sede. Somente sede não era o seu problema, ela também tinha uma sede na alma. E aquele dia, ao meio-dia, o Senhor saciou tanto a alma como a sede daquela mulher. Essa passagem é uma passagem conhecida da igreja. Toda a igreja conhece o capítulo 4 do Evangelho de João. Capítulo 4, versículo 23, chega assim um textuário do Novo Testamento. Quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, nós aprendemos, pastor, que essa passagem da mulher samaritana, que é a passagem dessa mulher que foi saciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, somente está inserida no Evangelho de João. Mateus não fala sobre isso, Marcos também não fala sobre essa história, Lucas não fala sobre essa história, e Mateus não fala sobre essa história. Essa história realmente está inserida no Evangelho segundo escreveu João. A Bíblia Sagrada diz que o nosso Senhor Jesus, ele viajou até a Samaria, e a sua humanidade fez que ao meio-dia Jesus ele se sentasse na beirada do poço cansado. E quando Jesus ele senta no poço cansado, Jesus ele olha para os seus 12 discípulos, que era a sua pequena igreja, e Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos: vão até o lugar mais próximo aqui em Samaria e traga mantimento ao ministério. A Bíblia Sagrada diz que um daqueles homens
ficou um pouco desconfiado. O que é que Jesus ia fazer ao meio-dia, numa cidade que ao meio-dia em Samaria na época, ela ficava deserta, um calor muito alto, não tinha o porquê Jesus ficar sozinho naquele lugar. Houve um homem na Bíblia chamado João, que quem entende, já ouviu falar, já estudou um pouquinho, diz os teólogos que João ele ficou um pouco desconfiado naquele dia. O que é que o nosso Messias vai fazer? O que é que Jesus vai fazer sozinho aí? E diz a história que João ficou uns passos longe daquele poço. E quando João ele fica uns passos longe daquele poço, João ele consegue detectar, ele consegue ver, ele consegue ouvir com seus ouvidos uma história linda entre o nosso Senhor Jesus e a mulher samaritana. E esse diálogo que João teve ouvindo, escondido onde ele estava, ele conseguiu trazer para a igreja. E sobre esse diálogo que nós vamos falar em rápidas palavras nessa noite. Quando eu abro a minha Bíblia Sagrada no Evangelho de João, eu aprendo, pastor, que João ele escreve uma história linda. E o Senhor, a igreja, deu uma revelação muito simples ao meu coração. Jesus viajou até Samaria com um objetivo, não somente um, mas Jesus ele tinha dois objetivos. O primeiro objetivo é que Jesus foi até aquele lugar, até Samaria, para restaurar os relacionamentos que estavam quebrados, relacionamentos que estavam dilacerados, relacionamentos que estavam corrompidos, relacionamentos que precisavam ser restaurados. O nosso Senhor Jesus foi até aquele lugar para tratar sobre essa situação. A segunda situação que Jesus foi fazer naquele lugar é que Jesus, irmãos, ele foi restaurar uma adoração que havia sido há muitos anos dispersada. Fazia alguns anos que o povo de Israel já não adorava mais ao Deus verdadeiro. Já fazia um tempo que o povo de Israel não adorava ao nosso Deus poderoso que criou os céus e a terra. Jesus ele foi até aquele lugar para as duas coisas. Vou repetir para a igreja. A primeira coisa, Jesus ele foi restaurar os relacionamentos. E a segunda coisa, Jesus ele foi restaurar a adoração daquele lugar. É de conhecimento de toda a igreja que o capítulo 4 do Evangelho de João, existe, igreja, duas sociedades inseridas. A primeira sociedade é uma sociedade que nasceu de Abraão, que nasceu de Isaac, que nasceu de Jacó, que nós chamamos de judeus, que são os israelitas. E uma outra sociedade era a sociedade dos samaritanos, que era uma descendência que vem de Abraão, que vem de Jacó, que vem de Isaac. Mas dentro, igreja, do seu sangue também havia uma mistura de outros povos. E é sobre isso que eu quero falar em rápidas palavras, para Deus, para você entender o que é que Deus colocou no meu coração. Nós teríamos, igreja, que retroceder alguns livros da Bíblia Sagrada e cair no Antigo Testamento. Tem uma passagem que a Bíblia diz: e no terceiro ano do rei Joaquim, por impiedade do rei de Israel, e também por impiedade do coração do povo de Deus, que não quis ouvir na época os profetas. Na época, irmãos, Deus levantou muitos profetas. Na época da juventude, Deus levantou homens como Jeremias, Deus levantou homens como Isaías, homens como tantos profetas da Bíblia Sagrada que olharam para a nação de Israel, olharam para 4 milhões de pessoas e gritavam em alta voz: Deus está mandando vocês recuar, Deus está mandando vocês retornar aos caminhos do Senhor, Deus está convocando vocês a vir no altar ao Senhor. Mas Israel não quis ouvir a voz de Deus. Assim como hoje parece que uma parte da nossa igreja já não quer mais ouvir a voz de Deus. Entra vigília, sai vigília, entra culto, sai culto. Fizemos evento de lançamento de CD e parece que passa culto e entra culto, e nós continuamos dispersos. E Israel continua a igreja da mesma maneira. Mas houve um dia que Deus no seu trono disse basta para Israel. E Deus levantou, irmãos, na época uma nação, um homem, uma nação chamada Babilônia, e um homem chamado Nabucodonosor. E Deus fala: Nabucodonosor, chegou a hora de eu castigar Israel. Nabucodonosor, eu vou te usar como instrumento de juízo, como uma vara para corrigir os meus filhos. E Nabucodonosor, irmãos, ele vai até Jerusalém e cerca Jerusalém. Jerusalém, juventude, igreja, tinha os seus muros. Jerusalém tinha as suas muralhas. Jerusalém tinha os seus soldados.
Jerusalém se tranca nos seus muros, dentro dos seus muros. Jerusalém tranca as portas da sua cidade. Jerusalém tranca as muralhas e fica pensando: Deus vai ouvir a nossa oração. O Deus de Israel vai nos livrar de mais essa batalha. Quantas batalhas o Senhor ouviu nós clamar, e o Senhor deu vitória para nós. Mas teve um problema: o Senhor não ouviu a oração do povo dele, porque tinha chegado o momento do Senhor julgar a nação israelita. Diz a Bíblia Sagrada que Nabucodonosor, irmãos, ele tampa as fontes de água. Águas foram tampadas. As fontes que colocavam a água para dentro de Israel, elas são tampadas. Quando não entra a água, não entra a vida. E quando não há vida, a morte. E as pessoas começaram a morrer. Pessoas começaram a morrer de fome porque não entrava alimento. Começaram a morrer de sede porque não tinha água. Começaram a morrer de doenças porque se teve uma grande contaminação no meio do povo de Israel. Quando o pai morria, os filhos pegavam o corpo do pai e cortavam e coziam o corpo do pai e serviam para os outros filhos comer. Quando eram os filhos que morriam, os pais pegavam o corpo dos filhos e comiam dentro da sua própria casa. Israel, irmãos, começa a definhar. Israel vai definhando. O tempo vai se passando até que chega no 8º mês e Israel não consegue suportar. Nabucodonosor entra dentro do santuário de Deus, dentro da casa de Deus, aonde o povo sentia a presença. Nabucodonosor toca fogo em tudo, mata o sacerdote, mata os profetas, mata sumo sacerdote. A guerra, irmãos, dizimou Israel. Israel fica dizimado. Nabucodonosor, irmãos, eu começo a entrar no tema do capítulo 4. Nabucodonosor, irmãos, quando passa o período de guerra, ele leva, irmãos, uma leva de israelita lá para a Babilônia, a 900 quilômetros longe de Israel. Fica, irmãos, em Israel 3 classes de pessoas, igreja. Quem fica em Israel, sabe quem fica? Os idosos que não conseguiam caminhar, pessoas que tinham problemas de caminhar devido à idade, devido à aposentadoria. Nabucodonosor deixa ali. Nabucodonosor também deixa uma segunda leva, que eram pessoas que tinham problemas na sua genética, pessoas que tinham problemas físicos. Nabucodonosor também deixa em Israel. E ele deixa, irmãos, uma terceira classe de pessoas, que eram os agricultores. Homens que trabalhavam no campo, homens que trabalhavam com enxada na mão, também ficam na cidade de Israel. Só que a igreja tem um mistério. Quando Israel chega em Babilônia, pastor, Nabucodonosor pensou: como é que ficou Israel? Como é que ficou a nação de Israel? Igreja, a igreja sabe disso. Na Segunda Guerra Mundial, lá no Vietnã, morreram tantos vietnamitas que até hoje o Vietnã não conseguiu progredir, porque morreu uma geração de soldados, morreu uma geração de homens. E quando morrem homens, não há como reproduzir. E quando um país não reproduz, não tem filhos. E quando não tem filhos, a economia não gera. E quando a economia não gera, a nação não cresce. E o Vietnã vai demorar mais 25 anos, ainda nos dias de hoje, para se recuperar. Israel ficou assim, dizimado. Morreu milhões de homens na guerra. E Nabucodonosor agora ele tem uma ideia. Nabucodonosor ele pega 5 classes de povos pagãos. Ele escolhe pessoas que habitavam em Babilônia, de outros deuses, que tinham outros costumes, e manda essa raça de pessoas, manda esses povos até Jerusalém. E a igreja já sabe o que aconteceu. A Bíblia Sagrada diz que quando provavelmente essa nação chegou, esses 5 classes de povos chegou. Quando essa classe de pessoas chegou em Israel, essa classe de igreja começou a se misturar com a nação de Abraão, com a nação de Isaac e com a nação de Jacó. Eu vou explicar bem devagarinho para a igreja entender o capítulo 4 do Evangelho de João. Nabucodonosor ele manda essas 5 classes de pessoas, e essas 5 classes de pessoas chegam em Israel e começa a casar com aquilo que tinha ficado em Israel. E a igreja sabe onde vai dar: casamento aqui, um namoro ali, um noivado aqui, uma família aqui, um filho nasce ali. De repente o filho já tem outro filho, quando vê aquele pai já tem um filho, e
e também tem neto e se avoluma. Só que aquela raça que nasceu naquele período, a Bíblia e a história dão de nome de samaritanos. Samaritanos, eu vou repetir, ele tinha sangue de Abraão, ele tinha sangue de Isaac, ele tinha sangue de Jacó, só que ele tinha também uma mistura de 5 classes de povos no meio de Israel. Pois bem, até aí a igreja está entendendo a mensagem. Passa essa igreja um período de 70 anos. O povo de Israel está no cativeiro babilônio. Não é, mas Nabucodonosor é um homem chamado Ciro. E Deus fala com Ciro: Ciro, tu és o meu pastor, Ciro. Vai, Ciro, eu dou uma ordem, Ciro, liberta o meu povo para voltar para Jerusalém. Porque chegou o tempo de meu povo me adorar no templo. Chegou o tempo de meu povo sentir a minha presença no santuário. Porque o período de correção, que era 70 anos, já passou. Uma parte do povo de Israel pegou, irmãos, a sua mochila, pegou os seus pertences e quis retornar para Jerusalém. Mas uma parte, diz a história e a Bíblia Sagrada, se acostumaram com os vinhos babilônicos, se acostumaram com a comida do rei, se acostumaram com a comida do rei, se acostumaram com os costumes mundanos de Babilônia e quiseram ficar em Babilônia. Mas uma parte olhou para Neemias e falou: nós voltaremos e nós adoraremos em Jerusalém. A qualquer momento o Senhor vai tirar a igreja dele de Babilônia. É bem verdade que algumas pessoas estão acostumadas com Babilônia, mas eu não quero ficar em Babilônia. Eu quero ser tirado desse lugar e adorar ao Senhor em Jerusalém. Vou perguntar quem quer adorar o Senhor em Jerusalém. Eu vou perguntar de novo quem quer adorar o Senhor em Jerusalém. Quem ainda almeja o céu nessa noite, mantenha sua mão assim. Só que veio, porém, igreja, o período de 70 anos no cativeiro, uma mensagem simples. O período, igreja, de 70 anos no cativeiro transformou Israel em crente. Israel nunca mais levantou uma vela, nem um demônio. Israel nunca mais adorou outro Deus. Ficaram crentes, mas tem um problema: ficaram religiosos demais. E a religião, irmãos, ela traz um problema para dentro da igreja. Eles ficaram religiosos demais. Jerusalém já não era mais a Jerusalém de 70 anos atrás. Quando eles colocam o pé em Jerusalém, diz a Bíblia Sagrada que Jerusalém está tomado de samaritano. Tem samaritano no posto de gasolina, tem samaritano na padaria, tem samaritano vendendo carne como açougueiro, tem samaritano nas escolinhas de criança, tem samaritano dando aula na faculdade. Samaria, irmãos, está dominando Israel. E quando Israel coloca o pé dele em Jerusalém, a Bíblia diz que houve um racha. Jerusalém e Israel foi dividido. Uma parte ficou Samaria e uma outra parte ficou o povo de Israel. Por quê? Porque eles gritaram: nós não adoraremos o Deus ao lado de vocês. Os nossos filhos não vão sentir a presença de vocês do lado dos nossos filhos. Os nossos filhos não vão entrar na mesma escolinha dos filhos de vocês. Nós não entraremos no mesmo transporte público. Nós não iremos no mesmo culto ao livre. Nós não caminharemos na mesma praça. E diz a Bíblia Sagrada que houve um problema. O capítulo 4, o Evangelho e o versículo 9 do livro de João está escrito que os judeus não se comunicavam com os samaritanos e os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Vou repetir de novo para a igreja. Os samaritanos não conversavam com os judeus não conversavam com os samaritanos. Se tem uma coisa, irmãos, que atrapalha a glória de Deus no meio da igreja, é a falta de comunicação no nosso meio. Se tem uma coisa que atrapalha o agir de Deus, é a falta de comunicação no nosso meio. Se o coral dos jovens casados não conseguir sentir a presença de Deus do lado da mocidade, tem coisa errada no nosso meio. Se o coral da mocidade não conseguir sentir a presença de Deus com as crianças da igreja adorando a Deus no coral, tem problema no nosso meio. Se nós, obreiros, não conseguir sentir a presença de Deus no nosso meio, é porque tem coisa errada no nosso meio. Eu estou começando devagarzinho, já tem gente que já está entendendo. Esses dias na igreja onde eu era terceiro encarregado, eu vi, irmãos, o irmão dizendo assim: olha, a nossa
nossa campanha tem que bombar, porque a campanha dos jovens casados, porque daqui a 2 semanas tem campanha de missão, e só, irmãos, que a campanha não bombou, e 2 semanas depois, para os irmãos da missão, vamos fazer a campanha melhor que os jovens casados, não bombou nenhuma nem outra, porque Deus não gosta de divisão no meio da igreja. Deus nos chamou para a gente se comunicar entre nós. Deus quer restaurar a comunicação no nosso meio nessa noite. Aleluia, dá uma paz do Senhor para o teu irmão, diga para ele: Deus quer restaurar a comunicação no nosso meio. Irmãos, eu estou começando a sentir a glória de Deus. Eu vou devagarzinho aqui. Se a portaria da igreja não se comunicar com o pregador, não tem como a glória de Deus descer no nosso meio. Se o irmão que está fumando não conseguir se comunicar com os obreiros, não há como a glória de Deus se manifestar no nosso meio. Se a bateria não conseguir se comunicar com o teclado, não há como Deus se manifestar no nosso meio. Não há. Aleluia. 500 anos de confusão. 500 anos que os judeus não falavam com os samaritanos. Agora Jesus se mexe nessa briga. Eu vou restaurar isso. Eu sou gestor de segurança e saúde do trabalho. Esses dias eu estava na empresa e a minha supervisora me chamou: João, sobe. Eu desliguei meu telefone celular porque eu vi que a coisa era séria. Eu me sentei na frente dela e ela ficou falando por 25 minutos. De repente, a assistente dela atende o telefone e fala: Jonas, desce agora. Porque o funcionário acabou de cair do telhado da empresa. Eu já imaginava o que eu ia encontrar. O telhado tem 8 metros de altura. Quando eu cheguei, estava aquele homem atirado no chão, com a cara caída, esmagada pelo concreto. Isolamos a área, dispensamos alguns funcionários, alguns ficaram em estado de choque. E eu fiquei, irmãos, por 30 minutos, tentando identificar quem ele era, porque ele era um funcionário que não era da empresa, ele era terceirizado. E por 30 minutos, pastor, esperando a ambulância, essa SAMU, não consegui identificar quem ele era. A SAMU veio, nós ajudamos a imobilizar, colocamos dentro da SAMU. E eu vi, irmãos, a morte levando aquele homem aos poucos. Quando a SAMU botou ele dentro da ambulância e levou, eu perguntei para as pessoas: quem é? Alguém sabe me dizer quem é? E quando veio gritaram: é fulano de tal. Eu tirei meu respirador e chorei. Fazia 3 horas que eu tinha falado com esse homem. Fazia 3 horas que ele tinha arrumado o banheiro onde eu trabalho. E Deus disse para mim, a partir de hoje, disse para a minha igreja, que a vida passa tão rápido para a gente ficar de picuinha entre nós. A vida passa tão rápido para a gente ficar de ciúmes entre nós. A vida passa tão rápido para a gente não conversar entre nós. A vida passa tão rápido para a gente ficar de mal com aquele parente. A vida passa tão rápido para a gente ficar de mal com aquele parente que está tão longe. A vida passa tão rápido para a gente ficar dentro de casa e não conversar entre nós. Hoje Deus vai restaurar os relacionamentos. Quem está sentindo a presença de Jesus? Aleluia. Quem está sentindo a presença de Jesus? Está vendo gente chorando já. É uma unção que vai te pegar nessa noite, que é unção de relacionamento. Pegar a mão do teu irmão aí no nome de Jesus. Diga assim: Deus vai começar a restaurar relacionamentos que estavam dilacerados. Irmãos, há uma unção de Deus aqui. Eu não vou ficar gritando, não vou ficar mandando ninguém dar glória a Deus, aleluia. Mas eu sei muito bem o que Deus vai começar a fazer no nosso meio aqui.
para a glória de Deus descer sobre esse lugar e marcar esse culto. A gente vai se acertar entre nós hoje, para a glória de Deus se manifestar entre nós. A gente vai começar a pedir perdão entre nós mesmos, para a glória de Deus se manifestar. Vai começar a acontecer isso. É cantor dando mão para cantor, é pregador dando mão para pregador, é obreiro dando mão para obreiro. O diabo não gosta disso na igreja. O diabo gosta de confusão no meio da igreja. Minha igreja, estou pregando uma santa ceia. E Deus me falou: tem coisa errada aqui. Eu falei para o meu assessor: tem coisa errada. Pode escrever que tem coisa errada. Terça-feira eu descobri, no coral de uma irmã, que dentro da Bíblia dela estava um abaixo-assinado para tirar o pastor da igreja. Não há como Deus se manifestar no nosso meio quando tem rancor. Não há como Deus se manifestar no nosso meio quando tem mágoa. Não há como Deus se manifestar no nosso meio. Diz uma jovem me chamou: irmão Jonas, quero falar contigo. Fui no corredor da igreja. Estou há 3 anos aqui. Há 3 anos que não vou com a tua cara. Teu cabelo me irrita. Teus ternos de vez em quando vêm tão brilhoso para a igreja que eu me irrito com eles. Não gosto da tua mensagem. Não gosto de nada que tem em ti. Mas hoje, durante o culto, Deus mandou eu vir aqui na rua e te pedir perdão. Eu estiquei a mão para ela, ela esticou a mão para mim. E a glória de Deus pegou nós no corredor da igreja. Um dia, irmão, Jesus ele terminou uma mensagem. E quando ele termina a mensagem, ele olha para Tiago e João: aí traz um lugar para eu ficar, para eu poder repousar minha cabeça. Tiago e João, eu costumo dizer que é os obreiros facão sem cabo. Aquela pessoa, irmãos, que na igreja resolve tudo a soco, a pontapé, a palmada mesmo ele resolve as coisas. Tiago e João foram lá e ninguém quis dar para ele, para Jesus, um lugar para Jesus ficar. E eles voltam para o Jesus: Senhor é Jesus. Ninguém quis deixar o Senhor entrar, Jesus. Ninguém. Samaritano não deixou ninguém entrar aqui. O Senhor não entra aqui. Mas Jesus, o Senhor nos permite fazer uma oração agora, e descer fogo do céu e queimar todos os samaritanos. Vou explicar para a igreja. Imagina se o pastor chama nós para fazer o evangelismo. Ao meio-dia termina o evangelismo. Começamos o evangelismo às 8 horas da manhã. Começamos das 8 ao meio-dia e chegamos na igreja: pastor, aqui na Nazaré, ninguém quis ouvir a voz do Senhor. Riam do nosso terno, da gravata, do sapato, do cabelo, do glória a Deus. Mas pastor, já que a gente está aqui assembleando, já faz uns 104 anos e a gente ora e Deus derrama fogo do Senhor, o que o Senhor acha de nós orar agora, aqui na igreja, de mão dada, e descer fogo do céu e queimar toda Nazaré, torrar? É claro que a resposta de Jesus foi não, porque Jesus não morreu por essa igreja, não derramou o sangue dele por essa igreja, e nem deu um maçarico para essa igreja, para a gente ficar cantando, para a gente ficar queimando fulano, queimando Beltrano, queimando diaconisa, queimando pastor, queimando aqui, queimando ali. Deus, ele morreu por essa igreja e derramou fogo sobre essa igreja, que é para a gente tocar em Satanás e os seus demônios. Pega a tua mão e coloca sobre o teu irmão aí, e diga assim para ele: o fogo de Deus vai te pegar hoje. Diga para ele: o fogo que o Senhor deu para nós, aleluia, é para nós usar contra o inferno, é para nós usar contra os inimigos. Agora você vai dizer para ele: receba agora o fogo de Deus, porque igreja é isso, igreja orando pelos outros. Jesus olha para a mulher samaritana: mulher, tu teve 5 maridos, o que tu tem agora não é teu.
5 maridos. Cada povo que Nabucodonosor mandou era um Deus a qual ela já tinha adorado. Só que agora tinha entrado o Deus verdadeiro em Samaria.